Você pode ter os olhos abertos, falando, se movendo, fazendo tarefas, fazendo planos, você pode até acreditar que está tomando decisões livremente, mas nada disso garante que você esteja verdadeiramente consciente. É possível passar a vida inteira sem nunca acordar para o que está acontecendo dentro de você, pensar que está no controle quando, na realidade, você está apenas sendo carregado por pensamentos condicionados que surgem sem convite, o que muitos chamam de vida desperta pode, na verdade, ser apenas uma sequência de impulsos automáticos, velhos padrões repetindo as mesmas histórias em diferentes cenários. A maioria das pessoas vive sob a impressão de que eles são conscientes simplesmente porque podem perceber o que está ao seu redor, porque eles pensam, decidem, planejam, sentem, mas há uma diferença silenciosa e fundamental entre perceber o mundo e estar verdadeiramente presente nele, e essa diferença, por mais sutil que pareça, muda tudo. Há um mecanismo operando dentro da mente humana infinitamente. Um fluxo de pensamentos, julgamentos e projeções que constrói uma narrativa contínua tão envolvente que poucos percebem o que realmente está acontecendo. Eles não estão pensando que estão sendo pensados, essa compulsão mental. A atividade cria uma espécie de transe, um estado em que o corpo se move, as palavras são ditas, as escolhas são feitas, mas tudo sob o comando de velhos padrões, condicionamentos e associações automáticas, e a parte mais notável é que esse estado é tão comum, tão compartilhado coletivamente, que se tornou a definição padrão de vida consciente. Mas isso é estar realmente acordado ou apenas uma maneira sofisticada de continuar sonhando, mesmo com os olhos abertos? Há uma grande diferença entre estar presente e apenas existir, e essa diferença não é percebida pela mente. A mente acredita que pensar é o mesmo que viver conscientemente, mas pensar nesse estado é apenas repetir ideias herdadas, crenças acumuladas, memórias recicladas como se fossem atuais. Acordar nesse contexto não significa apenas ganhar clareza sobre o que está acontecendo fora de você, significa reconhecer pela primeira vez o que está acontecendo dentro de você, significa perceber que há uma parte de você que observa tudo silenciosamente, uma presença que nunca foi tocada pelo caos mental que sempre esteve lá esperando para ser notada. Talvez seja verdade. Inconsciência não é ausência de atividade, mas sim o excesso dela. Talvez o barulho da mente não seja sinal de vida, mas sim sinal de que esquecemos como estar vivos, e talvez o que você chama de eu seja apenas a voz mais alta de um sonho que começou há muito tempo e nunca foi questionado. O que lhe parece mais íntimo, aquela voz que comenta, avalia, compara, projeta e justifica, é também o que mais te distancia de si mesmo. A mente fala constantemente, mesmo quando você não quer ouvir, ela permanece ativa. Mesmo no silêncio, mesmo na solidão, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. E esse movimento contínuo, muitas vezes confundido com clareza, é na verdade um obstáculo invisível à presença consciente. Não é difícil perceber isso. Basta parar por um momento e observar em alguns segundos quantos pensamentos aleatórios surgem. Uma memória do passado, uma simulação do futuro, uma análise de algo que alguém disse ou não disse. A mente parece incapaz de simplesmente ficar parada. Ela precisa estar ativa, precisa de conteúdo, conflito ou expectativa. E, ao fazer isso, ela cria um ruído interno constante que cobre completamente qualquer espaço de silêncio interior. Esse ruído molda toda a percepção, ela colore a maneira como você vê o mundo, as pessoas e a si mesmo, e, como está sempre lá, passa despercebida, torna-se o pano de fundo da existência, um pano de fundo tão constante que é confundido com quem você é. Mas é importante reconhecer que essa voz não é neutra, ela não apenas acompanha, condiciona, ela repete velhas histórias, reforça padrões emocionais, interpreta cada situação com base em experiências passadas, é como um narrador interno que nunca para. Sempre dando opiniões, sempre antecipando, sempre distorcendo. O momento presente baseado em referências antigas. Esse pensamento compulsivo é um sinal de estar fora de controle. A mente parou de ser uma ferramenta e assumiu o centro do palco, e quando isso acontece não há espaço para simplesmente perceber o agora. Não há experiência direta, é filtrado, avaliado, traduzido pela voz que nunca para. Estranhamente, quanto mais essa voz fala, menos consciência há. Porque a consciência real não é alta, ela não precisa se afirmar o tempo todo, ela observa, ela percebe e está presente sem interferindo, mas enquanto o ruído mental domina,
Essa consciência silenciosa permanece escondida, esquecida, quase inalcançável, e talvez a parte mais desafiadora seja que essa voz não parece algo na mente, parece você, fala na primeira pessoa, usa sua memória, seu vocabulário, suas emoções e é por isso que é convincente. Cria uma identidade e essa identidade construída pela repetição começa a reger toda a sua experiência de vida, mas por trás dessa construção mental sem fim há algo que permanece inalterado, mas quase ninguém percebe porque para perceber a voz tem que se acalmar ou pelo menos você tem que perceber que ela está falando e isso requer algo raro o suficiente presença para testemunhar o que a mente está fazendo em tempo real. A maioria das pessoas acredita que está no controle de sua própria mente, elas acreditam que escolhem o que pensar quando pensar e por que pensar, mas essa é uma das ilusões mais profundas do estado inconsciente, a ideia de que você é o autor de seus próprios pensamentos, quando na verdade você está apenas sendo carregado por ele. Se você observar de perto você veja que os pensamentos surgem por si só, eles não pedem permissão, eles não seguem uma ordem consciente e muitas vezes eles nem estão relacionados ao momento presente, eles apenas aparecem um após o outro e cada um carrega consigo uma carga emocional, uma memória, uma expectativa ou um julgamento, e quando você se identifica com isso, você acredita que é você quem está gerando esse fluxo. Mas pensar nesse estado não é um ato intencional, é um reflexo condicionado, a mente no modo automático. Não está servindo à consciência, está servindo ao padrão. Tudo que aprendemos, vivemos, ouvimos ou tememos forma uma espécie de arquivo que se manifesta como pensamentos, respostas automáticas a estímulos internos e externos e a partir disso se constrói a narrativa do eu pensante, o sujeito imaginário que acredita estar no controle do que está sendo pensado. Essa confusão entre pensamento e consciência é o que mantém o ciclo de identificação, faz você acreditar que é o que pensa, quando na realidade está apenas vivenciando pensamentos e essa diferença muda tudo, porque se o pensamento acontece por si só e você está apenas observando, então quem é você? Essa questão não é filosófica por natureza, é experiencial, requer presença, não teoria, exige que você veja claramente que o eu que parece pensar é, na maioria das vezes, apenas uma construção feita pelo próprio pensamento, uma identidade temporária moldada por palavras internas que surgem sem controle consciente. E esse processo é tão profundamente enraizado que até mesmo os pensamentos que questionam a mente são produzidos pela própria mente, é como um sistema que se reforça, um mecanismo que pensa sobre em si e conclui que está no comando. A verdadeira liberdade não é sobre tentar controlar o pensamento, mas sobre ver que não é quem você é. É sobre reconhecer que há algo em você que já estava presente antes do próximo pensamento aparecer e ainda estará presente depois que ele passar, e é precisamente essa presença antes do pensamento que o aproxima de algo que não pode ser produzido ou lembrado, algo que já está aqui, mas a mente não consegue nomeá-lo quando a mente está no modo automático. Não apenas os pensamentos surgem inconscientemente, mas também suas respostas à vida. Personalidade que você acredita ser com suas opiniões, comportamentos e reações é em grande parte um reflexo condicionado, uma sequência de padrões que se repetem toda vez que uma situação familiar aparece. Reagir não é o mesmo que responder. Reagir é instantâneo, previsível, quase sempre emocional, é o resultado de uma ligação inconsciente entre o momento presente e algo que já aconteceu. Um olhar estranho, uma palavra fora do lugar, um tom de voz específico e de repente você está cheio de emoções que parecem legítimas, mas na verdade são apenas ecos do passado. Muito do que é chamado de self é construído sobre essas reações, uma identidade construída a partir de memórias emocionais, experiências não digeridas, ideias herdadas e respostas automáticas que se tornaram habituais e, como essa personalidade é reforçada ao longo do tempo, ela começa a parecer sólida, mas o que parece solidez neste caso é apenas repetição. Cada situação que você vive é filtrada por essa estrutura. Você não vê o que está acontecendo, você vê o que seu condicionamento permite que você veja, e é por isso que duas pessoas podem viver a mesma experiência e interpretá-lo de forma completamente diferente, não por causa da experiência em si, mas por causa da mente que reage a ela. Essa estrutura reativa não escolhe com clareza, ela apenas executa julgamentos, falas ensaiadas, emoções recorrentes, decisões que parecem conscientes, mas seguem um roteiro antigo.
E é precisamente porque segue esse roteiro que uma pessoa acredita que está decidindo quando, na realidade, está apenas repetindo o que aprendeu a fazer em certas circunstâncias. O problema não é o conteúdo da reação, o problema é não saber que você está reagindo, porque, enquanto não há clareza sobre isso, não há liberdade. A liberdade só começa quando você vê que na maioria das vezes o que chamamos de autenticidade é apenas um reflexo do que já está gravado na mente. Por trás dessa reação constante está o medo de não saber ser sem o padrão, o medo de não ter uma resposta pronta, de não se posicionar, de não desempenhar um papel e, no entanto, é justamente na ausência dessa necessidade de reagir que algo novo pode surgir, algo que não vem do passado, que não é condicionado a algo que simplesmente aparece quando há espaço, quando a vida é vivida a partir da mente reativa. O que fica claro é que há uma atração quase involuntária por tudo que causa desconforto. Mesmo sem querer sofrer, os seres humanos continuam retornando aos mesmos pensamentos dolorosos, às mesmas memórias desgastadas, às mesmas histórias pesadas. Isso não é coincidência, há uma conexão profunda entre o ego e o sofrimento, e é mais comum do que você imagina. O ego é essa identidade construída a partir de uma mente condicionada, precisa de conteúdo para se manter ativa e o sofrimento proporciona exatamente isso, oferece uma sensação de importância, um drama constante, uma justificativa para existir. Toda experiência negativa é armazenada não apenas como uma memória, mas como uma referência de quem você acredita ser e, com o tempo, essas experiências deixam de ser apenas eventos passados, tornam-se os alicerces emocionais da identidade. Você já percebeu como é fácil lembrar de algo desagradável de anos atrás e sentir o mesmo desconforto como se tivesse acontecido ontem? Você já percebeu como um pequeno gatilho pode ativar uma tempestade de emoções como se o tempo nunca tivesse passado? Isso acontece porque o ego mantém essas experiências vivas, ele libera o sofrimento não para curar, mas para se reafirmar. O apego ao negativo não é apenas um erro cognitivo, é uma estratégia inconsciente para preservar o eu. O ego parece mais real quando está em oposição a algo, alguém, uma ideia, uma dor. O conflito alimenta o senso de identidade. Sem algo para lutar contra, ele começa a desaparecer, e isso para o ego é insuportável porque ele precisa de resistência para sobreviver. Então ele cria inimigos, nem sempre externos, muitas vezes internos. Ele repete velhas ofensas, dramatiza situações cotidianas, interpreta gestos neutros como ataques pessoais. Tudo que pode gerar uma reação emocional se torna material para reforçar o sentimento de estou aqui, isso aconteceu comigo, eu sou isso, e em muitos casos se transforma em um ciclo sem fim de autopiedade, raiva, frustração e culpa. Claro que ninguém quer sofrer conscientemente, mas a identificação com o sofrimento é tão profunda que o desejo de superá-lo muitas vezes se perde na necessidade inconsciente de mantê-lo, e a dor nesse sentido se torna familiar, e tudo o que é familiar traz uma estranha sensação de segurança mesmo quando dói. Quando essa estrutura está ativa, mesmo momentos neutros ou positivos são rapidamente substituídos por pensamentos negativos. A mente busca o que está errado, o que poderia ter sido diferente, o que foi injusto ou imperfeito. A paz é vista como falta de conteúdo e o ego não sabe o que fazer com o silêncio. Ele precisa de barulho para se manter no controle. Esse processo não é movido pela lógica, mas pelo hábito e, como todo hábito profundo, opera silenciosamente, mas persistentemente. É por isso que o verdadeiro desafio não é se livrar do sofrimento, é ver que, em muitos casos, há uma parte de você que não quer deixar ir, porque sem ela o personagem construído em torno da dor pode perder seu propósito. Quando você honestamente vê que o sofrimento é mantido não apenas pelas circunstâncias, mas por uma estrutura mental que aprendeu a se alimentar dele, algo em você começa a mudar, e nesse ponto a consciência começa a encontrar aberturas para emergir, não como uma resposta imediata, mas como uma presença silenciosa que começa a observar tudo sem se envolver. A dor dá forma ao personagem, o pensamento constante reforça a história, mas o que acontece quando essa estrutura se torna tão integrada em vida diária? O corpo está presente, os olhos estão abertos, as palavras são ditas com convicção, as tarefas diárias são feitas com eficiência, mas por trás de toda essa atividade algo essencial pode estar completamente faltando: a real consciência de estar aqui. Isso é sono espiritual, um estado onde a vida continua acontecendo do lado de fora, mas o ser está desconectado do lado de dentro. A mente trabalha, o corpo se move, as emoções reagem, mas tudo isso acontece sem a presença plena do observador.
consciente, e a parte mais intrigante é que essa ausência passa despercebida justamente porque tudo parece estar funcionando. Normalmente esse estado é marcado por um modo de vida que se repete sem questionamentos, os dias passam em uma sequência previsível, os pensamentos giram em torno dos mesmos temas, as emoções seguem um roteiro familiar e mesmo com mudanças externas internamente tudo permanece igual porque nada de novo realmente acontece quando não há presença para perceber o que está vivo agora. A mente se acostuma com esse funcionamento automático e como toda a sociedade opera em padrões semelhantes, esse sono coletivo é facilmente confundido com uma vida normal, trabalhando, consumindo, dando opiniões, sendo entretidas, resolvendo problemas. Tudo isso pode ser feito sem um único momento de consciência real. A ausência de presença não é percebida por aqueles que estão nela. É como sonhar: você está acordado, a mente está tão ocupada com o que precisa ser feito, consertado ou protegido, que não há espaço para perceber o que você está sentindo, pensando ou simplesmente sendo. A atenção está sempre voltada para fora ou para o próximo pensamento, nunca para o momento em si, e neste cenário até mesmo experiências profundas se tornam momentos superficiais de beleza, silêncio ou a conexão não é verdadeiramente absorvida. Passa rapidamente como imagens em um espelho em movimento, porque a mente está sempre perseguindo o próximo ponto de foco, sempre inquieta, sempre antecipando, sempre ausente, mas há sinais, escadas vazias, fala mecânica, sorrisos que não alcançam os olhos e uma vaga sensação de que algo está faltando mesmo quando tudo parece estar no lugar. É como se houvesse uma vida sendo vivida, mas ninguém realmente a vivendo, e essa desconexão não é causada por circunstâncias externas, ela vem de total identificação com a mente, quando não há mais distinção entre o que você pensa e o que você é. A presença é perdida, o ser fica enterrado no fazer, pensando, lembrando e tentando controlar. É por isso que o sono espiritual não é a ausência de atividade, é a ausência de consciência durante a atividade, é a incapacidade de testemunhar sua própria experiência sem se perder nela, e enquanto esse sono continua, sensação de que algo está faltando nunca vai embora totalmente, mesmo no meio de conquistas, reconhecimento ou momentos de prazer. Muito do que chamamos de normal é sustentado por pessoas que não estão verdadeiramente presentes em si mesmas. O funcionamento da sociedade como um todo depende de padrões automatizados de comportamento, crenças repetidas e reações previsíveis. O mundo continua girando, as rotinas continuam, as instituições operam e tudo parece estar sob controle, mas por trás desse equilíbrio aparente há uma ausência generalizada de consciência real. Esse é o paradoxo: a vida continua como se tudo estivesse bem, mas a maioria das ações humanas não vem da presença autêntica, elas vêm do hábito, medo, distração e condicionamento. As pessoas falam sobre liberdade, mas vivem presos em respostas mecânicas. Eles querem mudança, mas repetem os mesmos ciclos emocionais. Eles reclamam da superficialidade, mas evitam qualquer silêncio que possa revelar algo mais profundo. Todo esse sistema não exige que você esteja acordado, ele só exige que você funcione, consuma, produza, se encaixe. À medida que essa máquina continua funcionando, a ausência de presença se torna normalizada. O mundo parece acordado, mas está apenas ativo, como um corpo se movendo sem autoconsciência. Essa atividade constante é confundida com vitalidade, mas há uma diferença entre viver intensamente e apenas se manter ocupado. A correria, os compromissos, a estimulação ininterrupta, tudo isso esconde o fato de que no fundo poucas pessoas realmente sabem o que estão sentindo, poucas estão cientes do que estão carregando dentro, poucas param o tempo suficiente para notar a lacuna entre o que fazem e quem são, e é muito fácil se perder neste jogo quando todos ao seu redor estão seguindo o mesmo roteiro. Questionar se você está realmente acordado pode parecer estranho, mas basta observar como as pessoas reagem automaticamente, como elas se defendem opiniões sem ouvir, como eles se irritam facilmente, como eles tentam preencher o vazio com distrações. Tudo isso são sinais de um estado de vigília apenas aparente. Até mesmo as escolhas mais íntimas são frequentemente motivadas por motivos inconscientes, como agradar aos outros, pertencer, provar algo, evitar desconforto, e enquanto esses motivos permanecerem invisíveis, as decisões continuarão vindo de um lugar que não é verdadeiramente consciente. Com isso, o que parece livre-arbítrio é na maioria das vezes uma repetição disfarçada. Essa falsa vigília persiste precisamente porque há um acordo coletivo sobre o que significa ser
funcional se você se encaixa, se você está ocupado, se você está se apresentando, então está tudo bem, mas o que é considerado bom nem sempre é verdade e é por isso que mesmo cercado por tudo que deveria trazer satisfação, algo ainda parece faltar, porque estar acordado no corpo não é o mesmo que estar acordado na consciência e às vezes tudo pode parecer sob controle exceto você, como se houvesse uma vida externa em ordem, mas um espaço interno ainda confuso, disperso, desconectado, como se algo estivesse tentando emergir, mas não consegue encontrar espaço. A mente humana conhece 3 estados principais: sono profundo, onde não há percepção; o estado de sonho, onde as imagens internas tomam forma e conteúdo; e o estado de vigília, aquele em que estamos agora, alerta para o mundo exterior, ativo, funcional. Mas há um quarto estado, um estado que não depende do corpo estar dormindo ou da mente estar ativa, um estado que não é misturado com pensamento, imagem ou sensação, não é comum, mas também não é distante, está aqui silenciosamente presente mesmo quando você não o reconhece. Este quarto estado tem sido descrito por milhares de anos por tradições que estudaram profundamente a consciência, e mesmo que os nomes variar, a experiência é universal, é a consciência que permanece mesmo quando todos os outros estados cessam, uma consciência que não dorme, sonha ou se agita, é simplesmente pura presença, sem forma, sem narrativa, diferente da mente que interpreta a consciência, apenas testemunha, ela não interfere, julga ou projeta, está presente enquanto os pensamentos vêm e vão, enquanto as emoções sobem e descem, enquanto o corpo se move e descansa, é o pano de fundo imutável por trás de toda mudança. Mas a parte mais intrigante é que esse estado não precisa ser criado, não é uma meta distante a ser alcançada. Depois de anos de esforço, ele já está presente, escondido apenas pela densidade do ruído mental. Você não precisa chegar até ele, você só precisa perceber que ele nunca saiu. Esse reconhecimento não acontece pelo esforço, porque o esforço pertence à mente. Esse estado é percebido quando há um espaço entre um pensamento e o próximo, quando mesmo por um instante algo dentro de você observa sem se envolver, quando há um silêncio que não é vazio, mas vivo, quando você não está tentando entender, controlar ou resistir, apenas sendo, e isso não significa desistir da vida ou abandonar o ser humano. Experiência significa vivê-las de um lugar diferente, um lugar onde você não está preso ao papel que desempenha nem arrastado pela história, a mente conta, um lugar onde há clareza mesmo no movimento e presença mesmo no caos. Este estado não é extraordinário porque está fora de alcance, mas porque está além dos padrões usuais de identificação. É simples e direto, e é por isso que é tão facilmente ignorado. A mente procura o complexo, o elaborado, o que pode ser entendido conceitualmente, mas a consciência não se encaixa. Conceitos só podem ser reconhecidos no silêncio da observação. Muitas pessoas passam a vida esperando por algo grandioso para marcar o momento do despertar, mas a consciência desperta não chega com sinais externos, ela se revela no momento em que você percebe que está aqui, sem o peso da história, sem o esforço de ser alguém, sem apego a nenhuma imagem. E mesmo que a mente comece a se agitar novamente, mesmo que o velho padrão tente retomar o controle, a lembrança daquele estado permanece, porque uma vez que você experimenta a presença pura, mesmo que por um breve momento, algo muda, algo se move internamente, e a partir desse ponto retornar ao sono mental não acontece mais tão naturalmente. Grande parte da busca espiritual moderna gira em torno da ideia de que algo deve ser alcançado, um novo estado, uma frequência mais elevada, uma consciência elevada, mas essa ideia, embora comum, é baseada em uma suposição equivocada de que a consciência real ainda não está aqui, e é precisamente essa suposição que nos mantém presos na ilusão de que há um lugar para alcançar. A consciência de que falamos aqui não é uma experiência emocional, nem um pico de euforia, não é uma visão transcendental, ela não depende de estímulo, ela não se opõe ao pensamento e não entra em conflito com o ego, ela simplesmente observa, e o mais importante, ela já está aqui agora. Mesmo quando passa despercebida, ela não se torna mais real; quando é reconhecida, ela simplesmente se torna visível, e quando isso acontece, a necessidade de se tornar alguém para finalmente se sentir inteiro se dissolve, porque a consciência não requer aprimoramento, ela não precisa ser desenvolvida. Apenas revelada, ela existe antes de tudo que você acredita que deve alcançar. O erro está em tentar forçar
Reconhecimento através do esforço mental. O esforço pertence à mente condicionada que opera através do controle e da comparação, mas a consciência não responde à força, ela se revela quando há espaço, quando a mente se afasta mesmo que por um momento e para de interpretar tudo o que vê naquele momento que sempre esteve presente pode finalmente ser percebido. É possível passar anos dentro de práticas espirituais, técnicas e filosofias complexas sem nunca acessar essa presença direta, porque quando você está buscando algo, você está inevitavelmente em movimento, e a consciência pura não é encontrada no movimento, é o espaço onde o movimento acontece. O buscador não é aquele que desperta é aquele que vê claramente que não há nada a buscar. Essa realização não elimina os desafios da vida, não impede emoções, pensamentos ou responsabilidades, mas muda como tudo é experimentado, porque uma vez que você reconhece esse estado, você não se perde mais tão facilmente no conteúdo da mente, você não se confunde mais com tudo pensamento que surge, nem se identificar completamente com cada emoção passageira. Há um espaço interior onde tudo pode acontecer sem que você se torne isso. Esse espaço é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de mudar as circunstâncias, mas a liberdade de não ser arrastado por elas, a liberdade de permanecer presente mesmo quando a mente tenta assumir o controle, a liberdade de permanecer consciente no meio do mundo sem perder o seu centro. E talvez o ponto mais importante seja entender que não há um momento específico em que isso começa, porque a consciência não chega, ela é notada, ela não aparece, ela é reconhecida, e o que impede esse reconhecimento não é sua ausência, mas o excesso de ruído que encobre sua simplicidade. Em certos momentos, mesmo em meio ao caos, algo em você pode perceber que ainda está ali apenas observando, e essa consciência, por mais breve que seja, é suficiente para iniciar uma mudança que não depende de tempo apenas de presença. Você é o que observa, o que permanece mesmo quando todo o resto muda. A mente continuará criando pensamentos, o corpo continuará respondendo aos estímulos, as emoções continuarão surgindo como sempre fizeram, mas quando a consciência de tudo isso, uma distância silenciosa é estabelecida, não uma separação fria, mas uma clareza amorosa, você começa a testemunhar o movimento da vida sem ser levado por ele. Você não precisa mudar o conteúdo da vida para que o despertar da consciência aconteça. A verdadeira transformação ocorre quando há espaço entre o que surge e o que observa, e esse espaço é pura consciência, não mais bloqueada pela identificação. Você pode continuar jogando papéis, tomada de decisões, construção, aprendizagem, relacionamento, mas por trás de tudo isso algo mudou, algo em você não está mais adormecido, não confunde mais o personagem com o ser, não busca mais for o que sempre esteve presente dentro, e quando esse reconhecimento se estabiliza, o mundo continua sendo o que é, cheio de contrastes, impermanência e desafios. Mas você não se perde mais tão facilmente nele, você o vê como ele é, você se vê como presença e observa o sonho se desenrolar sem esquecer que está acordado. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, eu convido. Você pode curtir e se inscrever em nosso canal, compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem, e não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.